Isso não ia atrapalhar em nada, não ia aparecer um negócio, era só ter minha. Só que eu depois eu vou falar pra ela. Pessoal do cafezinho aí fora, vamos? Te mandei as fotos, você usou errado. Eu poderia agora ficar pra você. Vou botar só um pouco de depois eu vou falar. Isso é claro. Tem minutos? Não. Não. Só mas além de tudo, tem igual pra quem não come lá. Cada um tem aí você a base. Se a base depois você história, tá falando pra aí, porque também eu não sou assim, eu acho que eu vou perder também. Ela me marca pra nós, ela não me consegue. Então, colaboração, você não usa essa palavra, não colabora com nada. Eu tenho uma foto de você. Vamos lá, então? Iniciar. Pessoal, se não for entrar, então abaixa o volume, por favor. Vamos conversar aqui. Sabe, né? Não, você tem que chegar e falar assim, pessoal, desce. Aqui, Mirna, já que você levantou, toma. Mais um aqui. Só segurar. Então vamos, gente. Vamos iniciando. Bom, vamos lá. A assembleia já está sendo gravada aqui no Meet, tá? Eu sou a Sara, do Comando Local de Greve. Vou facilitar a assembleia. Mirna e Adilson estão com os microfones aí para a turma, tá? Então, quem quiser falar, lembra do microfone, levanta a mãozinha, espera o microfone chegar, para a gente garantir que todo mundo escute. Para iniciar, pessoal, dessa vez fui eu que separei o poeminha. Eu acho que, principalmente nesses últimos dias, a gente tem compartilhado de um sentimento aí de frustração, né? De cansaço também, em alguns momentos de falta de sentido. Então, pensei nesse poema que, para além de ser bonito, né, ele tem um significado especial para mim, porque ele ficava escrito lá no pátio, no saguão do centro educacional. Então, em alguns momentos na militância, né, do movimento estudantil, quando eu ainda era estudante, a gente se via sem sentido, cansados, né, cansadas, e aí a gente ia lá para o saguão e lia esse poema. Acho que ele é bem conveniente para esse momento nosso aqui também. Tá? Então, vou fazer a leitura rapidinho. É um poema foi uma fala do Pepe Mujica. O que seria deste mundo sem militantes? Como seria a condição humana se não houvesse militantes? Não porque os militantes sejam perfeitos, porque tenham sempre a razão, porque sejam super-homens e não se equivoquem, não é isso. É que os militantes não vêm para buscar o seu, vêm entregar a alma por um punhado de sonhos. Ao fim e ao cabo, o progresso da condição humana depende fundamentalmente de que exista gente que se sinta feliz em gastar sua vida a serviço do progresso humano. Ser militante não é carregar uma cruz de sacrifício. É viver a glória interior de lutar pela liberdade em seu sentido transcendente. Me lembrei deste, né, porque nesses momentos de cansaço e frustração é interessante que a gente se lembre que o que a gente está construindo aqui é muito maior, né, do que esse momento, do que essa pauta, do que essa greve, né? E a gente tem que conseguir fazer com que seja de fato maior, né? Com que prevaleça, né? Independente aí dessas adversidades.
Todo mundo pronto? Todo mundo respirou? Então, bora. Iniciar com os informes. Tá? Comissões tem informes, finanças, comunicação, mobilização tem informes. Ai, gente, foi muito bom, né? Quem aqui estava na Arraiá segunda-feira? Foi muito bom, foi muito bom. A segunda-feira foi difícil, né, de acordar. Mas foi muito bom. A gente vai aos poucos aí também compartilhar as fotinhas. Acho que a gente tem que ter mais momentos, né? Como esse. Eu tive a certeza de que eu vou morrer solteira, né? Porque ganhei no bingo 2 vezes. E o filho do Alexandre está proibido de ir em qualquer sorteio ou bingo que tenha nesse sindicato, ok? A gente vai barrar a entrada dele, porque ele ganhou 4 vezes, isso é um desaforo. 5 vezes ele ganhou, 5 vezes. É só 4? Não, é desaforo, desaforo. O menino não tem nem 18 anos, sabe? Mais algum informe? Nós temos informes do CLG, então, né? Nós fizemos reunião do CLG ontem, terça, e nós tiramos, como nós não tivemos reunião de grevistas, né, na segunda-feira, nós tiramos um cronograma aí para os próximos dias. Não sei se todo mundo já viu, mas a gente lançou lá no Instagram a última chamada para recebimento das pautas locais, tá? Então... a última chamada para o recebimento das pautas locais. Então, até o dia 3, quem ainda não enviou as suas demandas do setor, né, da equipe, encaminhe por e-mail, clg.sindicaiufn@gmail.com. Encaminhe para nós por e-mail e compareça. O que o Rolando está falando? Rolando, você quer falar? Não, deixa eu ver. Encaminhem por e-mail até o dia 3, tá? E compareçam na reunião no dia 4, às 14 horas, lá no Centro Educacional, sala a confirmar, para a gente fazer a última discussão, fechar esse documento, porque na semana seguinte nós vamos finalizar a escrita do documento e já fazer o convite para a reitoria, né, e demais setores competentes aí para o dia 17. Tá? O dia 17 é o dia que completa 1 ano da entrega do primeiro documento para essa gestão, né? Então vai ser um dia simbólico aí. E nós já fizemos a reserva do auditório para esse evento, vai ser uma atividade aberta, né, para toda a comunidade. E aí a gente vai fazer esse diálogo lá, a entrega das pautas locais, tendo enviado essas pautas antes, ok? Em Iturama, a galera já está em diálogo com o diretor do campus de lá. Na próxima semana eles vão se reunir para apresentar as pautas específicas do campus de lá, para que ele consiga também responder, né, com o que seja de competência dele. Ok? Mais alguma questão do CLG, Virna, que você lembra? É isso, né? Alguém quer dar algum informe, fazer alguma colocação inicial aqui? A gente pode passar para a pauta principal. Quer dar informe, Fernanda? Ah, tá. Segunda-feira na reunião de grevista ou na Assembleia? Na Assembleia. Não vai ter reunião, Assembleia. Segunda-feira a gente tem Assembleia sem informe também. Segunda-feira, então, às 14 horas, vai ser no Safira também? Não, é de manhã. Segunda? Segunda de manhã? Não é 13h30? Segunda de manhã? De manhã, né? Das 9. Nossa, segunda de manhã é triste, hein, cara? Hoje? Vamos avaliar, né? Essa segunda de manhã aí, né? Vamos dar uma olhada. Segunda de manhã era de casa, porque a tarde é questão de. Não, mas hoje que era de manhã. Mas segunda também é pedido. Ah, não. Então tá, a gente passa lá no grupo.
Enfim, na segunda a gente vai ter uma nova assembleia. Essas assembleias, elas foram agendadas de acordo com o último IG que desceu, tá, gente? O último IG que desceu, ele estabeleceu esses prazos aí, né, até hoje, meio-dia, para a gente mandar a resposta sobre a assinatura ou não do termo de acordo, e no dia 1º fazer assembleias sobre o fim da greve, né, para acordar a data aí do retorno ao trabalho, se for esse o caso. Então, a gente está seguindo aí esse G, e aí a gente informa novamente lá do grupo depois sobre o horário. Porque, nossa, segunda de manhã é foda. Domingo à noite, junto com o Fantástico. Então tá. Vamos então, né, para a pauta. A Fernanda aqui, a Finanças, informou que no final dessa assembleia de hoje, elas vão realizar o sorteio do kit churrasco, tá bom? Aí é bom que a gente já sai daqui com a data do churrasco. Gente, vamos lá para a pauta de hoje. Bom, para iniciar, eu vou fazer aí uma retomada, né, dos últimos acontecimentos desde a nossa última assembleia, tá? E aí a gente, quem quiser complementar, quem quiser fazer fala, pode se colocar neste momento também. Na nossa última assembleia, a gente votou pela rejeição da proposta que foi apresentada pelo governo no dia 11, né, 11/6. Teve infinito. E aí a gente mandou a resolução com essa rejeição, né, rejeitando a proposta, aprovando a continuidade da greve e etc. O que aconteceu? O que aconteceu é que as bases se dividiram em 3 encaminhamentos diferentes, tá? O encaminhamento pela proposta, o encaminhamento pela rejeição da proposta, como foi o nosso, e o encaminhamento pela melhoria da proposta, né? Por buscar melhorias na proposta. O entendimento lá, né, majoritário no CNG, no Comando Nacional de Greve da FASUBRA, foi o de que essa terceira via, né, das melhorias na proposta, entraria junto com o aceite da proposta, tá? Então, unidas, aceite da proposta e melhorias na proposta, venceram sob a rejeição da proposta. E aí foi encaminhado, então, a construção do termo de acordo. Tá? Esse termo de acordo ele nos foi entregue pelo governo, e aí as representações, FASUBRA, SINASEF, em suas específicas comissões, né, CNSC, fizeram a avaliação do documento e fizeram considerações em cima desse documento por identificar que algumas questões que foram tratadas na última mesa de negociação do dia 11 não estavam constando no termo de acordo, né? Nós sabemos que esse documento do termo de acordo é um documento muito importante. Às vezes, mesmo estando no termo de acordo, a gente não consegue garantir a efetivação depois, né? Imagina se não estiver lá. Então, há essa preocupação de que conste nesse termo, né, os parâmetros, né, e tudo que foi de fato negociado e acordado nas mesas. A gente observou que, por exemplo, a questão dos aposentados, né, a questão dos aposentados estava como estava na proposta, na última proposta colocada, que seria apenas aos aposentados em reposicionamento, né, seria apenas aos aposentados que estavam no fim da carreira quando na implementação do PCC-TAI, o que é contrário à defesa da FASUBRA, né, que defende para todos os aposentados, porque esse critério que foi colocado de estar no fim da carreira exclui uma quantidade de aposentados aí e não contempla, né, a nossa proposta. Então, essa foi uma questão que deveria ter sido melhorada, mas que no termo de acordo não houve alteração. Além disso, a questão do cumprimento das tarefas, né, em vez da compensação de horas, também não estava constando no termo de acordo, apesar de ter sido amplamente falado pelos representantes e pelos participantes da mesa, que foi colocado como acordo pelo PJ, né, pelo MGI na mesa. Então, tinham esses desacordos, tá, nesse termo. A FASUBRA e o SINASEF se reuniram, fizeram as alterações e reenviaram esse termo para o governo,
que ficou de nos devolver o termo, com o último ok aí, para que fosse passado para as bases, para hoje a gente votar, né? Só que até o início dessa Assembleia esse termo não foi devolvido, tá? Então nós não temos esse termo, a última minuta, né, a minuta oficial aí, após as considerações, a gente não recebeu. A gente não sabe qual é o documento, o que está escrito no documento que vai ser assinado hoje à tarde. É importante deixar isso bem colocado, né? O último acesso que a gente teve foi da minuta que foi construída aí, com sugestões da FASUBRA e do CNG, que é esse documento que está na tela. Tá bom? E aí até trouxe, né, o documento para que vocês avaliem se é interessante a gente ler esse documento, que é o último que a gente tem, o mais atual que a gente tem, tá? Se vocês acharem que vale a pena a gente ler, né, e usar ele como fundamento de alguma forma para o debate, a gente pode fazer isso, tá? A gente teve informações, né, de que foi colocado que o MGI teria aprovado 95% das sugestões feitas pela FASUBRA e pelo Sinasef para a minuta, tá? Mas a gente não sabe quais são esses 5% que estão de fora dessa aprovação. E podem ser 5%, né, fundamentais aí para a gente decidir se assina ou não. Então, a situação é essa. Tentei fazer um resumo aí, né? Abro agora para colocações. Peço que se manifestem se vocês acham que a gente deve ler esse documento, tá? Para a gente dar sequência na pauta. É basicamente a mesma proposta que foi feita no dia 11, né, Márcio? O que a galera estava tentando era fazer alguns ajustes para garantir que o que foi posto, pelo menos, seja cumprido, né? Mas não tem, de fato, nada de novo, não. Eu acho que hoje, para votar, a gente tem que votar só o que... Gente, microfone, calma aí. O Marcos não perdoar nada. Porque eu acho o seguinte, porque é a mesma proposta, não mudou nada. Se a última Assembleia a maioria votou para não aceite, eu não sei o porquê de ter essa outra Assembleia agora para votar a mesma proposta. É a mesma proposta, não tem porquê, a pessoa não pode ter mudado de opinião de uma semana para outra. E assinar cheque em branco também é complicado também. Quem que assina um cheque em branco também para o governo? Eu acho que a gente, aqui, para se posicionar, a gente tem que se posicionar no que a gente tem efetivamente do governo. Qual que é a última minuta que ele apresentou? Efetivamente. Não é o que a CNG avaliou, a gente tem que votar a última minuta. A gente aceita ou não e pronto. Aí fica o acordo de CNG, que a gente não sabe nem o que o governo está fazendo com isso. Porque hoje à tarde o que pode apresentar lá foi a última que ele deu mesmo. E eu estou achando que vai ser essa mesmo. Ele não tem nenhuma alteração, não. Senão é que ele ia mandado ontem. Bom dia. Só uma correção ali na fala do Márcio. Desde a última reunião nossa, Márcio, foi acrescentada as pautas não orçamentáveis, como a 30 horas, questões lá dos aposentados. Então, houve uma alteração, sim, desde a nossa última recusa, quanto às pautas não orçamentáveis. Então, é só para frisar isso mesmo. Bom, é estranho, né? A gente está aqui para discutir uma coisa que a gente não viu. Mas, então, que seja um momento para a gente se indignar e expressar a nossa indignação com esse tratamento que está sendo colocado, né? É uma pena que houve esse arrefecimento das nossas representações lá em Brasília, né? De FASUBRA, o próprio Sinasef, né? Porque a gente percebeu desde
né, uma confusão, A gente vem percebendo aí essa confusão de orientações para as bases, né? Então, que seja para a gente nos fortalecer enquanto grupo local, porque realmente causa, no mínimo, indignação que a gente está vivendo aqui hoje, né? De estarmos aqui reunidos para tratar de um documento que a gente não conhece. É uma coisa, assim, absurda, né? Eu, pessoalmente, me sinto parte de um teatro. Estou aqui como atriz, uma atriz aqui que eu não sei qual é o objetivo da peça, mas é meio que achar que a gente é um fantoche, né, na mão de quem está dominando. Fico até pensando se esse recurso que foi distribuído para as universidades, talvez esse script já tenha sido desenhado há mais tempo, né? E a gente foi usado mesmo para criar uma condição para o governo atual porque ele vive numa pressão sobre as contas públicas, né? A gente vê aí a todo momento a imprensa cobrando esse pé no freio para as contas públicas, pé no freio para nós, não para o mercado especulativo, né? E aí parece que a gente é parte, né, de um grande script que já tinha sido desenhado há muito tempo e que de repente agora já é fim. Pronto, você já cumpriu o seu papel nesse script, e aí a gente volta para a nossa, né, para a forma como eles vêm nos tratando historicamente, né, como pessoas que não merecem respeito, parece que é isso. Então, assim, pelo menos que a gente expresse a nossa indignação nesse momento. Não tem como aprovar uma coisa que a gente não conhece. É realmente, no mínimo, desrespeitoso com todos nós, com toda a nossa história, com todo o nosso envolvimento, com o nosso empenho em fazer o melhor que a gente pode num contexto de muitas limitações, como é o nosso contexto de trabalho. Gente, peraí, deixa eu só abrir para o Diego aqui, que ele está com a mão levantada. Abre aí, aumenta aí. Tá. Pode falar, Diego. Então, eu acho que só quem está assinando o cheque em branco é o Sinasef. A gente não vai fazer isso, e eu acho que não precisa ler o documento de novo, porque nós já lemos, já discutimos, e a gente já apresentou nossa proposta. Então, eu sou a favor da rejeição desse documento de novo. Agora é o Adilson, né? É o Adilson? Bom, pessoal, eu estou assim, abismado do que está acontecendo. Porque foi definido que a maioria, alguns esperaria a próxima reunião com o governo, isso está definido. A gente recusou a proposta, fomos logo vencidos em recusar a proposta. Alguns que falaram em sair da greve, que aceitaram a proposta, entendeu? E a maioria pediu mais uma mesa de negociação. Bom, se tem mais uma mesa de negociação, por que pedir uma assembleia agora, antes da reunião com o governo? Eu estou por entender a direção da Fasuga nesse ponto aí. Entendeu? Porque não tem um porquê. Nós já temos uma posição contrária na última assembleia. Votamos que a gente não aceita. O que mudou da última assembleia para cá? A posição do governo, nada. E pior ainda, o governo não nos manda uma minuta dizendo o que ele vai aceitar ou não na próxima reunião, daqui a pouco, uma parte da tarde, e nós estamos aqui para decidir o quê? Nós vamos assinar um cheque em branco para o governo, entendeu? O governo está fazendo a parte dele. O que me estranha muito é a nossa representante de Brasília, gente, fazer um absurdo desse. Se a maioria decidiu que é para ter uma próxima reunião para melhorar o que está colocado aí, por que fazer outra assembleia para dizer para nós falar o que? Não, se a gente não sair, isso seria uma pressão em cima da gente. Se a gente não aceitar, o governo vai falar é isso e pronto. Não, ninguém vai pressionar a gente, não. Nós temos uma posição. Seria uma incoerência nossa aqui, nós ter votado, recusado essa proposta e não ter melhorado nada nessa proposta, a gente chegar aqui e votar a favor. Isso não tem cabimento, né?
Porque se tivesse uma, não, o governo fez, não existe melhoria em nada. Nada do que foi proposto. Entendeu? Os 5% que o governo está fazendo lá, ele está fazendo propositalmente para segurar a categoria para mais tarde resolver. Porque ele vai, dependendo do resultado da Assembleia Brasil afora, de ontem e hoje, ele vai fazer o que bem entender na reunião de mais tarde. Está colocado aí. Né? O papel dele ele está fazendo. Agora, o que me espanta muito é companheiros nossos que deveriam estar representando a categoria, está fazendo um papel, este tipo de papel, para o governo nada mais é do que blindar o governo. Entendeu? É forçar a gente a saindo da greve, pessoal. A realidade é essa. Não vou incomodar o meu governo mais, porque vão sair da greve, ficamos em 90 dias, e eu vi muito companheiro aqui falando que está, nossa, eu estou... não é nem cansado, está falando que nunca passou por isso e tal. Gente, isso, infelizmente, na Fazenda é assim. E mais, quando eu digo que é difícil fazer greve com governo de esquerda, é por isso aí, ó. Porque, infelizmente, companheiros nossos não sabem o lugar deles, né? Ou sabem, né? E deve levar algum por trás por isso, e se coloca para blindar o governo. A realidade é essa. E não é agora, não. Toda vez que vai fazer greve, é isso, no governo de esquerda é isso. Fernando Henrique Cardoso, vou repetir mais uma vez aqui, Fernando Henrique Cardoso, estava todo mundo feroz, partindo para cima do governo. Brasília, nós colocamos 100 mil pessoas naquela esplanada. Agora entrou o governo, aí a conversa é diferente. Você não pode falar, dependendo do que você falar, você não pode te dar. Pois é, o meu governo. A gente não conseguiu nos colocar em nosso lugar, até hoje ainda. Aquela bobagem de achar que o governo de trabalhadores vai fazer alguma coisa pela gente. Infelizmente, é o que está sendo posto agora, e a maioria, muito novata, ainda sabendo o que realmente acontece dentro da fase do produto. Rolando está falando doendo já. Rolando, eu vou pedir para você esperar, porque eu tenho uma pergunta para você também, que é o seguinte: a depender do resultado das assembleias de hoje, existe a possibilidade de se invalidar esse resultado das assembleias, caso todo mundo, a maioria das bases, aceite esse termo de acordo como ato de fé, sendo que, na verdade, deveriam todos recusar. Caso chegue uma proposta do governo que confirme o nosso receio de que o governo está tentando passar a gente para trás, é possível a gente invalidar o resultado dessas assembleias? Ficou clara a pergunta? Tem que abrir o áudio. É isso, Alex? É isso aí. Pode falar. Uma dúvida. Pessoal, é o seguinte, 2/3 das assembleias já aconteceram. Ficou 1/3 do pessoal mais sábio para hoje. E nem o pessoal mais sábio conseguiu ter em mãos a proposta cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Tá? O problema agora a única maneira que vai se ter de reverter isso tudo é se na proposta vier um ataque muito forte aos aposentados e um ataque muito forte à saída da nossa greve, tá? Porque é onde realmente o bicho está pegando, que é com os aposentados e como se sai da greve, tá? Porque o MGI fez promessas que não pode cumprir agora, né? Porque a CGU está cobrando o cumprimento de suas deliberações, que é botar todo mundo em horas. Só que em horas não, em horas trabalhadas, não trabalhadas. Só que nós não aceitamos isso. Tá? Então, essa demora toda, desde ontem até hoje, não é porque o governo é incompetente. Muito pelo contrário, o governo é muito competente. O problema é que eles estão tendo dificuldade, tá? Entre eles, inclusive, com certeza, com alguns membros da nossa direção, né? Com certeza, eles estão em dificuldade de fechar um texto. Essa que é a verdade. Tá?
que o texto era para as 17, foi para as 20 horas, veio para as 8 da manhã de hoje, já está às 11 da manhã agora, o texto. E nada de chegar texto, entendeu? Então, pode reverter? A única maneira que eu vejo de reverter o que já aconteceu, tá? Porque, infelizmente, aconteceu algo na Fazubra que nunca tinha acontecido. E o que é que nunca tinha acontecido na Fazubra? Tá? A gente nunca fez assembleia sem ter na mão o termo de acordo. As assembleias eram feitas com termo fechado. Dessa vez, não, está um ato de fé. As pessoas estão votando na crença que vão ser atendidas. Tá? E pior, tá? Vão ser atendidas no arrego miserável. Por quê? A proposta da Fazubra não era essa, que está no termo de acordo. A proposta da Fazubra era 4, esse ano, 9, step de 4 a 4,5, e correlações de 39, 40, 60 e 61. Essa é a proposta da Fazubra. Então, estamos votando uma proposta super rebaixada e que pior, né? A gente até hoje não viu o termo de acordo, até para garantir que essa proposta vai ser aceita. Mas, segundo informações, o bicho está pegando, parece que é no ponto eletrônico, que estão acusando a gente de botar submarino, mas não é verdade. Tá? Está pegando na questão do aposentado e está pegando na questão das horas não trabalhadas. Tá? Se essa proposta chegar desse jeito, dificilmente a proposta vai ser aceita. E aí, vai restar que caminho? Que caminho vai restar? A greve vai continuar, vai recrudescer e seja o que Deus quiser. Aí, a partir daí, sim, seja o que Deus quiser. Tá? Agora, também não dá para aceitar algo ruim, que vai botar os grevistas para trabalhar até o infinito, né, que vai pagar a hora até o infinito. Isso é inaceitável por todos nós. Tá? Por isso, pessoal, eu recomendo, estou falando sério, de coração, eu recomendo que vocês rejeitem essa porra todinha, rejeita tudo, mete o pé na jaca, tá? E pode chamar o pessoal aqui de bando de pelego, é que eles são, bando de pelegos, todos eles, tá? Porque eu nunca vi isso acontecer na Fazubra. Eu estou na Fazubra há 200 anos, fui diretor por 15 anos, e eu nunca vi acontecer o que está acontecendo nessa greve. Olha, é inacreditável, eu estou aqui, eu não consigo acreditar nos meus olhos, tá? Nunca vi uma coisa desse nível a esse nível, tá? Então, que o Uberaba, então, meta o pé na jaca e faça uma resolução muito dura, muito dura mesmo. Tá? E a gente não pode ser levado ao erro, a gente não pode ser enganado por um bando de sindicalistas chapa branca que está aqui em Brasília para defender o governo. Essa que é a verdade. Obrigado. Eu também tenho uma pergunta para você, Rolando. O que nós podemos colocar nessa resolução de hoje, do resultado dessa Assembleia, cobrando esse direcionamento da Fazubra desastroso, né? Eu acho que a gente deve também manifestar sobre esse ponto, né? A gente vai ver aqui com todo mundo, mas o que você pensa a esse respeito? E a segunda pergunta que eu faço é, tendo em vista que a base política do governo, os políticos da base deste governo, não, até esse ponto em que estamos, não têm conhecimento que favoreceram os nossos pleitos, né? Teve muito discurso, a gente sabe, mas eu quero saber, assim, digo efetivamente. Nesse sentido, também é um pensamento meu que nós não deveríamos buscar somente os políticos da base do governo. Nesse mesmo sentido que você colocou, nunca vi a Fazubra ter um comportamento desse jeito, etc, etc. Então, o que nós temos hoje? O que nós podemos esperar? Do governo, nós não podemos esperar nada, porque nessas idas e vindas nós continuamos com um rebaixamento muito grande dos nossos pleitos. E do direcionamento da Fazubra também já ficou claro, com exceção de algumas forças, né, como o seu grupo e mais alguns aí, mas que não conseguem, às vezes, formar maioria. Então, eu, Mirna, penso que é um erro muito grande
procurar apenas a base política do governo, porque eles não estão nos favorecendo. O que você pensa a respeito? É a Mirna que falou, né? Parece que foi a Mirna. Sim, seguinte, gostei do senhor. É o seguinte, tá? Esse preconceito com políticos do centro, com políticos da direita, nessa greve, tá? Eu tenho até que ser honesto com vocês, esse preconceito não houve, o pessoal procurou. O problema é que você vai procurar um Nicolas, né? Um Nicolas fascistinha, tá? Ou então vai procurar... Tem alguns políticos que não dá para procurar, porque os caras simplesmente odeiam a educação, nos odeiam, tá? E principalmente agora que o Nicolas é o presidente da Comissão de Educação da Câmara. Tá? Mas mesmo assim, o pessoal procurou. Tá? O problema não é tão fácil arrumar dinheiro para colocar em salário de servidor público. Não é assim uma coisa tão simples. Mesmo Alice Portugal, que já foi dirigente da Fazubra, é minha contemporânea, foi dirigente da Fazubra, mesmo Alice Portugal, tá? Ela prometeu em arrumar 1 bilhão para a categoria, até agora eu não vi 1 bilhão dela. Eu não vi. Mas eu conheço a Alice sempre foi uma pessoa muito ligada à Fazubra, e se ela falou que vai arrumar 1 bilhão, ela vai arrumar 1 bilhão. Só que até agora 1 bilhão não apareceu. Por quê? Porque não é tão fácil assim conseguir dinheiro de emenda parlamentar para pagar salário de servidor público. Tá? Até porque eles preferem botar as emendas deles numa ponte, numa igrejinha, né, do que botar dinheiro com a gente. Até porque a gente é muito pulverizado Brasil afora e a gente não canaliza voto para eles. Mas a Alice Portugal foi a única, que eu saiba até agora, foi a única que se comprometeu em arrumar 1 bilhão para a gente, mas não viu todo o dinheiro. Tá? O que eu acho agora, Mina, é o seguinte, eu acho que o Uberaba tem que ter maturidade, tem que fazer uma resolução curta e objetiva, tá? Pela rejeição de tudo que está acontecendo aqui em Brasília, pela manutenção da proposta da Fazubra, que é aquela proposta anterior, tá? E fazer uma crítica a essa condução, tá? Dos trabalhos aqui em Brasília. Tá? Como é que uma direção nacional indica, uma direção nacional, junto com o Comando Nacional, indicam rodadas de Assembleia, sem nunca ninguém ter visto o termo de acordo definitivo, na sua forma definitiva. Tá? Então, sabe, o que está acontecendo aqui, repito, pessoal, o que está acontecendo aqui é algo, assim... É algo simples. Se alguém me falasse isso ano passado, eu ia falar, não, isso não vai acontecer nunca. A Fazubra não é assim. Agora, a Fazubra nunca foi assim, não vai ser assim. Não, mas está sendo assim. Agora, tudo isso começou no Sinasef, tá, pessoal? O Sinasef, quando alegou para o mundo que ia assinar o acordo independente de qualquer coisa, a partir dali bateu o pânico na Fazubra. Tá? Porque se o Sinasef assina, acabou. Até o juízo final que o acordo foi assinado. Porque o Sinasef tem autorização para isso, como também tem a Fazubra. Tá? Então, ali, naquele momento que o Sinasef sinalizou a saída e sinalizou a assinatura, o que já estava ruim ficou péssimo. Essa que é a verdade. A gente passou de ruim para péssimo, na condição de tudo. Tá? Então é isso, tem que fazer, olha, faça uma bela reflexão vocês todos, não se sintam pressionados por mim, tá? Porque eu estou com muito sangue nos olhos, nesse momento eu não sou um bom conselheiro para vocês, eu não sou um bom conselheiro, porque eu estou aqui no meio da confusão, tá? E estamos até agora esperando o tal acordo que nunca chega. Então, faça uma boa resolução vocês, escrevam aquilo que o coração de vocês mandar. Tá? E não se deixem fazer de papel de palhaços, que é o que está acontecendo. O Brasil inteiro está fazendo papel de palhaço. Me desculpa os palhaços, que nem merecem uma comparação como eu fiz agora. Mas é papel de palhaço que o país inteiro está fazendo. Obrigado. Gente, deixa eu só... Obrigada, Rolando. Fazer uma colocação que é o seguinte. A UFCE fez um encaminhamento, né, de... Oi? Ceará. Ceará. Fez o UFC, né, o UFPE. Vou confirmar qual foi a UF que fez esse... É o UFC ou o UFPE? Vou confirmar. Fez um encaminhamento de rejeitar, né, a assinatura, mas, além disso,
solicitar a derrubada desse último IG, que estabeleceu esses prazos, né, até hoje, meio-dia, para a gente definir sobre a assinatura, e até na segunda-feira para definir sobre o fim, porque por entender que esses prazos não são possíveis, né, de ser cumpridos, que a gente precisaria de pelo menos 3 dias úteis aí para fazer uma análise do termo final oficial e as assembleias. A gente pode, inclusive, reforçar, né, esse encaminhamento aí. Já são, né, 2 bases indicando essa questão. E um outro ponto é que, assim, o que né, a gente observou aí de colocações do Sinasef? Representantes, né, do CNG do Sinasef colocaram que lá na hora de assinar, se eles lerem e verem que está muito fora do que foi conversado, foi acordado, né, se verem que tem termos lá que não contemplam a categoria, que aí eles não vão assinar. Tá? Foi falado nesse sentido. Mas aí, né, é complicado também porque a gente, né, tá partindo aí de uma escolha que não está sendo necessariamente nossa da base, né? A gente está confiando que quem vai estar lá para assinar vai fazer essa leitura e vai avaliar o que é melhor ou possível para a base na hora de ler o termo lá, né? E enfim, quem que vai assinar esse termo, né? Da nossa parte, a gente confia o suficiente para, sem ler o termo, aprovar que essa pessoa faça essa leitura lá na hora e coloque qual é o melhor caminho, né? Então, para mim, de qualquer forma, é absurdo a gente depender disso. Só colocar para vocês também que, enquanto a gente está falando, eu já estou construindo a resolução aqui, porque a gente tem prazo, né, para mandar, então, vocês vão falando, e aí eu vou pegando, vou colocando aqui, eu vou tentar fazer rapidinho para até o final da Assembleia já ler ela e a gente já aprovar, tá bom? Para envio. Tá, só uma coisa. Eu acho que... Quem está falando? Importante. Desiste desse microfone. Importante essa atitude que os companheiros lá tiveram de pedir anulação do último IG, que estabelece os prazos, né? E eu acho que a gente poderia incluir na nossa resolução que nós, por exemplo, a gente poderia estabelecer assim, que nós teríamos 72 horas para a análise e a votação para aprovação ou não, 72 horas após o recebimento da minuta do governo, né? Então, assim que a gente receber o documento oficial, aí sim vai passar a contar o prazo para a gente fazer as assembleias e votar e aprovar ou não. Pessoal, para mim é cristalino que a gente não pode aceitar esses encaminhamentos da FASUBRA. Não é possível aceitarmos a condução da direção da FASUBRA nesse contexto todo. Isso tem, a meu ver, precisa ficar muito claro na resolução. Nós não aceitamos, porque não está nos representando. Acho que tem alguém que é contra isso. Quando eu falei com o Rolando, agora há pouco, sobre a questão dos políticos, né, que não deveriam ser procurados só os da base do governo, eu estou falando da política pública, gente, de educação, que transcende mandatos políticos. Então, essa pauta, ela não pode ficar refém de um partido político ou um grupo, né, de partidos políticos. É disso que eu estou falando. Eu só queria esclarecer, né, essa questão, porque nós não podemos ficar refém. Sara, só uma pergunta. Seria possível a gente colocar na nossa resolução que a base de Uberaba
não autoriza a assinatura de nenhum acordo que não tenha passado por nós, pelo menos pela base liberada. Então, porque, ou seja, qualquer assinatura que venha a acontecer hoje, nós não autorizamos, a nossa base não autoriza. Então, não vai ser feito em nosso nome. Parece que o termo chegou. Antes tarde do que mais tarde ainda, gente. Então, como o acordo chegou, o termo de acordo, chegou, o Rolando escreveu ali. Eu reforço o que você disse, como é que é o seu nome mesmo? Shirley, que não tenha passado por nós com prazo de 72 horas para apreciação. Porque se a gente abrir ele aqui e ler, a gente está lendo num momento acalorado, a gente não tem condição de discernir, a não ser que seja assim, explicitamente um tapa na nossa cara, porque por enquanto está sendo um tapa assim, bem disfarçado, né? Mas está sendo. Mas então, assim, eu acho que a gente tem que reforçar isso. A gente tem que ter pelo menos 72 horas para apreciação desse documento. E reforçando a informação de que muitas bases já fizeram, né, a Assembleia. Foi colocado aqui no grupo, até foi o Cristiano que colocou. Não sei de onde que saiu, né? Mas tem um placar aqui, ó. 9 horas da manhã, 9h20 da manhã. Aproximadamente entre as bases que... Agora temos aproximadamente entre as bases que responderam à FASUBRA 8 aceites, alguns condicionando o aceite à correção do acordo e outros aceitando direto como está. E 3 rejeitos à assinatura. Isso foi às 9h20, né? Foi enviado, foi não sei qual grupo. É a Cláudia, tá? Possivelmente esses algum condicionando o aceite à correção do acordo, tá no sentido do que o Sinazef colocou, né? Que lá na hora vai ler e aí avaliar se está coerente com o que foi enviado. E o Rolando mandou o termo de acordo. Vocês querem que abra para a gente ler? Eu só queria falar sobre isso um pouquinho, sabe? Rapidão. Gente, a coisa foi colocada justamente para chegar em cima da hora. Entendeu? Para não dar tempo de ser discutido nada. Só que nós temos que lembrar o seguinte. Então, a gente vai pedir 72 horas, a FASUBRA, essa direção que está lá, eles mandaram isso aí, para não dar tempo da gente, a gente vai pedir esses 72 horas, eles não vão dar, porque já tem bases que já mandou. Eles vão considerar, depois o Rolando vai falar sobre isso, eles vão considerar as bases que já encaminharam para eles. Se a gente não mandar a posição nossa, já era. Porque teve assembleia ontem, teve acontecendo a assembleia agora pela manhã, então eles deram o prazo meio-dia. Isso aí não foi à toa quem jogaram isso aqui, não. Tá? Porque em cima da hora para a gente não ter tempo, e essas 72 horas eles esquecem. Eles vão pegar o pessoal que já respondeu e vai valer as bases que responderam. É assim que funciona na FASUBRA, infelizmente. Então, seria necessário, a gente rejeita com microfone. Isso não é. A minha posição seria essa, é rejeitar, como nós já rejeitamos na última Assembleia, rejeitar e colocar isso aí. Mas eu não acredito que a FASUBRA vai dar esse prazo, não. Você quer? Mas assim, de toda forma, nós iríamos rejeitar a proposta. Concorda comigo? Eu estou aqui fazendo um raciocínio. De toda forma, nós iríamos rejeitar qualquer proposta, a não ser que ele tenha dado para nós esse ano. Então, mesmo que ele tenha contemplado todos os pontos que nós concordamos, ainda a proposta ainda não nos satisfaz. Pelo menos foi isso que a gente concordou na última Assembleia. A não ser que o governo tenha mudado ali e tenha dado algum aumento em 2024. Não deu, já abri aqui. Então, de toda forma, mesmo que ele tenha colocado todos os pontos que ficaram obscuros, ainda não é uma proposta que nos agrade. Não.
Pessoal, só para lembrar que tem prazo para mandar até meio-dia, Sara? 1h da tarde. 1h da tarde, viu? Pode começar aí, pausadamente. Então, alguém pode ler? Que aí eu vou escrever na resolução. Pode ser? Oi. Microfone para Camila. Eu estou recebendo aqui no grupo dos intérpretes federais, na maioria das universidades que está tendo assembleia agora, junto com a gente, todas rejeitaram. Tá? Isso é verdade. Vamos dar uma lida, então, no termo? Alguém precisa ler? Ô, André, deixa o Eli sentar aí para ler o termo. Enquanto isso, eu vou fazendo a resolução, tá? Vou compartilhar. É fácil, não. Cadê o Cristiano? Você tá lendo, né, Cristiano? Sem pressão, Cristiano. Ele tá com nota, né? Pessoal, então vamos fazer a leitura, beleza? Termo de acordo número 11 de 2024. Pelo presente instrumento, de um lado o governo federal, representado pela Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e de outro lado, a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos e Instituições do Ensino Superior Públicas do Brasil, FASOBRA, e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, SINASEF, resolve afirmar o que segue. Este termo de acordo dispõe sobre a reestruturação do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, PCCETAI, e demais pontos acordados nos seguintes termos. Cláusula primeira. A reestruturação remuneratória dos servidores dos cargos técnicos administrativos em educação se dará em duas parcelas, sendo a primeira de 9% em janeiro de 2025 e a segunda de 5% em abril de 2026, conforme anexo. Já vimos como vai ser. Cláusula segunda. Em janeiro de 2025, a carreira dos cargos técnico-administrativos em educação assumirá a seguinte estrutura. Verticalização da estrutura remuneratória dos cargos com a unificação em matriz única com 19 padrões. Diminuição do interstício necessário para a progressão por mérito profissional de 18 para 12 meses. Tempo de desenvolvimento de 15 a 18 anos até o final da carreira. Era até 15. Aqui já teve uma mudança, né? Calma, já meteram 18 de novo. Gente, só mais 3 anos. Tô brincando. O vencimento básico de referência corresponderá ao valor do nível de classificação E, com as seguintes correlações. A. Corresponderá a 36% do piso de referência. B. A 40% do piso de referência. C. A 50% do piso de referência. E o D. A 61% do piso de referência. Os STEPs serão elevados de 3,9 para 4 em janeiro de 2025 e para 4,1 em abril de 2025. Nossa, foi demais agora. Estou emocionado. Alguém me traz uma bolacha. A aceleração da progressão por capacitação se dará a cada 5 anos e as regras de transição serão regulamentadas pela CMS/MEC.
e o incentivo à qualificação e que, relativo à área de conhecimento com relação indireta, será extinto a contar de janeiro de 2025, sendo o servidor beneficiário do incentivo enquadrado com o mesmo valor da área de conhecimento com relação direta sem efeitos retroativos. Aí aqui já complicou. Cláusula terceira. A parcela complementar de que tratam os parágrafos 2º e 3º do artigo 15 da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, VBC, não será absorvida por força da implementação dos novos valores e estruturas remuneratórias. Cláusula 4ª. O reconhecimento de saberes e competências, RSC, será implantado para a carreira dos técnicos administrativos de educação a contar de abril de 2026 e será instituído grupo de trabalho coordenado pela CNS/MEC, com a participação das entidades sindicais representativas da categoria e representantes do governo, para sua regulamentação no prazo de até 180 dias a partir da assinatura do termo presente. Só a partir de 2026, tem 2 anos. Abril de 2026. Que vai ser ano eleitoral, né? Cláusula 5ª. O decreto número 9.991/19 será revisado e alterado para que seja permitido que as IF elaborem e executem seus planejamentos e planos específicos com retorno do plano de capacitação para as universidades e institutos, com prazo até dezembro de 2024, a partir da assinatura do presente termo. Cláusula 6ª. Será promovida a racionalização de cargos vagos e a vagar, cargo amplo. Cláusula 7ª. O plano de capacitação referido no termo de acordo de 2015 será tratado em GT, na CNS/MEC, com a participação das entidades representativas, com prazo de conclusão de até 180 dias a partir da assinatura do presente termo. Cláusula 8ª. No período de agosto a dezembro de 2024, será criado o GT no MGI, com a participação do MEC e das entidades sindicais, para análise e levantamento de impactos relativos ao contingente de servidores que permaneceram no PUCSI e que desejam a reabertura de prazo para adesão ao PCCTAI. Em se constatando a viabilidade, a medida será implantada em 2025. Ou seja, não está decidido. Aqui é o famoso termo em dúvida, né? Talvez, a gente vai ver. É isso. Cláusula 9ª. O reposicionamento dos aposentados por ocasião da criação do PCCTAI e que foram enquadrados considerando o tempo de serviço público federal será tratado em GT no MGI, MEC e CNS, com a participação das entidades representativas para análise e levantamento de impacto no período entre agosto e dezembro de 2024. Em se constatando a viabilidade, a medida será implantada em 2025, ou seja, não está decidido novamente. Cláusula 10ª. Implantação da hora fixa. Para os servidores dos hospitais universitários e dos demais servidores do RJU que trabalham em regime de plantão à escala, o prazo de até 60 dias a partir da assinatura do presente termo. Cláusula 11ª. A proposta de institucionalização do plantão de 12 horas por 60 horas para servidores dos hospitais universitários e vigilantes que trabalham em regime de plantão à escala será objeto de tratamento em GT no MGI, com a participação das entidades representativas no período de agosto a dezembro. Aqui pelo menos mudou, né? Agora será objeto de tratamento, está mudando os termos. Cláusula 12ª. O presente acordo se aplica aos aposentados em conformidade com as regras que regem suas aposentadorias. Quais regras vão ser mantidas, também a gente teve que perguntar. Cláusula 13ª. O Ministério da Educação, MEC, no âmbito de suas competências e atuação, promoverá estudos no prazo de até 180 dias após a assinatura do presente termo e dará encaminhamento para a implementação em 2025 por intermédio da Comissão Nacional de Supervisão, CNS, PCCTAI e da Mesa Setorial do MEC, as seguintes demandas. Afastamento para pós-graduação. Extensão do artigo 12.772 de 2012. Peraí, ô Rolando, desliga aí seu microfone, por favor. Só se desligar aí. Rolando, desliga o microfone, por favor. Aí. Revisão das condições para a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Reconhecimento de recurso
reconhecimento de cursos de pós-graduação no exterior, observadas as normas da CAPES. Aproveitamento das disciplinas de graduação e pós-graduação para pleitear progressão por capacitação para todos os níveis de classificação e de cursos de aperfeiçoamento para fins de incentivo à qualificação. Racionalização dos cargos ocupados. Estabelecer processo de debate sobre a democratização nas IF com a participação ampla de representação do governo e das entidades sindicais, ANDIFES e CONIF. Jornada de trabalho de 6 horas ininterruptas, 30 horas, ou seja, também vai ficar em discussão mais para frente. Carga horária das profissões regulamentadas. É o seu caso, né? É o caso da Camila. Isso. Concursos de intérpretes de Libras nível E, com aumento de vagas para esses cargos nas IF e com condições igualitárias de trabalho na rede, com definição de novos concursos a partir de estudos. E será promovida a revisão dos fazeres, atribuições, a partir dos estudos a serem realizados pela CNS/MEC, com prazo de até 130 dias, a partir da assinatura do presente termo. Oi. Não, vai ser colocado em discussão, ou seja, a gente discutiu para ficar em discussão para frente. Oi? Ó, tá aqui, ó. Jornada de trabalho de 6 horas, interrompe 30 horas. Aí tá aqui, lá em cima, ó. O Ministério da Educação, MEC, no âmbito de suas competências e atuação, promoverá estudos no prazo de até 180 dias após a assinatura do presente termo e dará encaminhamento para implementação em 2025, porém, ó, cadê? Por intermédio da Comissão Nacional, tá, beleza. O encaminhamento vai ser em 2020. Dará encaminhamento para implementação em 2025. Só que tudo, gente, aqui, só que aqui está claro, né? Tudo que vai ser discutido vai ser visto a viabilidade, ou seja, vai ser discutido, mas essa mesa aqui pode falar 30 horas não é viável. Você acha que eles vão colocar isso? Gente, levanta a mão e pega o microfone. Deixa eu acabar de ler tudo, Aí a gente volta. Deixa eu encaminhamento. Essa questão, a gente vai discutindo cláusula a cláusula aí, a gente vai ler tudo. Depois... Aí a gente volta. Aí, se tiver alguma dúvida, a gente abre a discussão. O que vocês acham? Anota aí. Eu acho que é melhor cláusula a cláusula, senão a gente vai esquecer. Mas, gente, ó, peraí, deixa eu falar, querido. Ó, peraí. A gente tá aqui, a gente começou a Assembleia às 9 horas. Desde então, a gente está falando que a gente precisaria de tempo hábil, 72 horas, para avaliar esse documento. Por isso que eu não acho que a gente tem que fazer cláusula a cláusula, porque esse debate, essa análise, ela precisa ser mais longa, e a gente já está pontuando que não vai ser suficiente nessa Assembleia. Tá? Eu estou, inclusive, escrevendo isso na resolução, que a gente não tem tempo hábil. Então, vamos ler tudo, a gente discute os principais pontos, mas segue com o encaminhamento, porque em 2 horas, gente, não é possível. Sara, deixa eu só fazer uma pergunta, senão eu vou esquecer. Eu não sei se é uma pergunta boba ou não, mas me veio agora. Falou assim que esse estudo vai ter um prazo de 180 dias. Por ser ano eleitoral, isso pode existir? Eu acredito que estudo sim. Agora, a implementação são outras questões. Por isso que a implementação acho que está passando lá para frente. Porque falou assim que vai criar o GT até 180 dias. Criar. Para depois começar o estudo. Quando é ano eleitoral, isso não interfere em nada? Eu acho que o grupo de estudo não. Agora, a implementação aí foi passada para frente. Agora, a gente estava falando das 30 horas aqui, o pessoal falou que não vai ser visto viabilidade. Olha o parágrafo único. Os temas que extrapolam a competência exclusiva do MEC serão encaminhados aos órgãos competentes para estudo de viabilidade. Ou seja, tudo que foi colocado ali acima vai ser colocado, né, para estudo de viabilidade. Constatada a viabilidade, a medida será implementada em 2025. Segue, então. Finaliza a leitura. Cláusula 14ª. Está acabando, gente. Está acabando. Cláusula 14ª. A compensação de trabalho em decorrência da participação em movimento grevista observará aspectos qualitativos com a reposição das atividades represadas e ou do calendário acadêmico, conforme plano de trabalho a ser pactuado entre as entidades representativas da categoria e sua instituição. Cláusula 15ª. O presente acordo não compromete o direito das entidades sindicais em apresentar outras pautas não remuneratórias nos furos adequados.
Cláusula 16ª. Cumpridos os trâmites internos no âmbito do governo federal, os termos do presente acordo serão remetidos à apreciação das autoridades competentes para encaminhamento ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei. E, por fim, tendo-se por justo e acordado as cláusulas e condições constantes deste termo, assinam o presente documento. E aí aqui está Brasília, né, Distrito Federal, 27 de junho de 2024. Aí eu não vou ler essas assinaturas aqui, não. É isso. Levanta a mão, pega o microfone. Ó, leva lá pro Cristiano o microfone, que ele levantou a mão há 5 meses. Sobre as 30 horas, né? O que eu interpretei ali do texto? Vai haver uns estudos, né? Em 180 dias a partir da assinatura do acordo. E, pessoal, infelizmente, a gente precisa ter o estudo do governo. Porque, assim, vai colocar em prática 30 horas do dia para a noite? Ah, mas calma aí, Marcinho. Outro governo, né? Oi? Mas calma aí, eu estou falando de outra coisa. Gente, uma fala de cada vez, tá? Para pegar o microfone, senão a gente se perde. É igual o RSC, pessoal. Tem 180 dias para estabelecer os critérios. Então, a gente... eu, pelo menos, entendo esses 180 dias aí como estudo para ver o impacto disso dentro das universidades, que isso pode ser feito do dia para a noite, porque senão a nossa gestão, a gestão das universidades não fica doida, né, quanto a isso. Em relação à data, né, tem uma data de implementação, que é 2025. Isso é um ponto positivo, pois antes não tinha nem data, ficava muito aberto. E a questão que ele falou de viabilidade, lá no parágrafo único, né? São temas que extrapolam a competência do MEC. As 30 horas, na minha visão, conforme o texto está ali, são de competência do MEC. Então, assim, não tem estudo de viabilidade contra as 30 horas. É a questão dos estudos lá de 180 dias, para que seja implementado em 2025. Então, assim, se o governo não colocar em prática, não colocar as 30 horas em 2025, ele vai estar descumprindo o acordo. O estudo lá, quando ele fala que vai calcular a implantação, eu acho que está dando uma abertura para ele não implantar. Porque ele pode alegar, por exemplo, que é um impacto. Pessoal, microfone. Peraí, vamos respeitar a inscrição. Não, a palavra dele agora. Por favor, deixa eu gostaria de adiantar um pouco, porque eu tenho um compromisso de buscar meus filhos. Então, caso, eu acho que está de acordo aí, existem melhorias, né, nesse acordo. Então, eu voto, então, no caso de as ressalvas que são necessárias e fazer isso, né? Gente, eu só acho que a gente tem que ficar muito atento que ele colocou várias questões de viabilidade aqui. E a questão da viabilidade, ele abre um leque muito grande. Porque, realmente, estudo, eu concordo com o colega. O governo, lógico, que tem que estudar isso. Ele não pode amanhã implantar. Seria irresponsabilidade dele fazer isso. São temas muito complexos mesmo. Mas quando ele coloca lá embaixo que vai verificar a viabilidade, e eu concordo com o Marcos, que isso já tem 8 anos que ele está verificando se tem essa viabilidade ou não, específico nesse aí, e as profissões regulamentadas muito pior, porque quando ele emitiu a lei, ele impôs condições lá e deveres de fora, mas para ele não colocou deveres, isso é muito mais grave. Então, eu acho que por conta dessas questões pequenas e questão que a gente fez uma leitura muito superficial aqui, tem muita questão ali que pode não estar ali, a gente não percebeu, a gente tem, na verdade, infelizmente, não é nem adequar. Eu entendo que agora, nesse momento, considerando que ele marcou para aprovar, para assinar isso aqui agora à tarde, nós temos que rejeitar isso aqui. Para ele voltar para nós de novo, aí ele volta com o tempo hábil para a gente analisar e ver o que a gente pensa. Gente, é a minha proposta minha.
Eu posso estar equivocada porque eu estou fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, mas eu não ouvi nada das tarefas, né? Do cumprimento. Falou? Falou o quê? Vai ser tarefa. Ah, tá. Então isso foi adicionado pelo menos. Tá, eu olho. Tá dentro. Desce um pouquinho. A compensação de trabalho decorrente de participação em movimento prevista observará aspectos qualitativos com a reposição das atividades represadas e ou do calendário acadêmico conforme o plano de trabalho a ser pactuado entre as entidades representativas da categoria e a sua instituição. Melhorou um pouco, né? Sara, tem uma cláusula aí também que fala que vai ser 6 horas ininterruptas, né, de trabalho, mas não fala da parte importante que fala sem prejuízo do salário. Não está falando isso. Isso é importante. Tem mais alguém inscrito? Tem o Diego aqui no Meet. Abre pro Diego aí, André. Pode falar, Diego. Gente, ó, atenção. Gente, isso aí está escrito por instituição. Cada reitor, cada chefe de instituição vai decidir. Não é SC, não é o comando de greve lá na frente que vai decidir, não. Eu vi isso também. Não, ele está dizendo que ele deixou em aberto essa reposição de horas ou de tarefas o CLG combinar com a reitoria, com a nossa instituição. Não vai ser resolvido lá em Brasília como a gente pensou, vai ter que ser discutido. Mas ele já fala que é qualitativo. O qualitativo já diz que não vai ser horas pagas. Não, mas ela fala isso e depois na mesma... Pessoal, ó, a gente sabe que tem lacunas ainda, né? A gente tem dúvidas ainda. Nós não recebemos nenhum IG, por exemplo, do CNG, né? Com orientações ou então, informações sobre termo, tirando dúvidas nem nada. A gente já acordou que aqui nessa Assembleia a gente não tem tempo hábil para fazer a devida análise e apreciação, né? Então eu quero propor encaminhamento já, tá? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, ó. Alguém se coloca aqui contrário à rejeição da assinatura? Alguém defende que nós devemos assinar? Porque ninguém se colocou dessa forma até então, né? Entendi, Sara. Alguém aqui defende a assinatura desse termo de acordo hoje? E no MIT, alguém defende a assinatura desse termo de acordo hoje? Não. Precisamos fazer votação, gente? Pra foto. Aí só uma coisa, ó, a gente vai fazer a votação aqui. Quem precisar sair, sai, mas eu vou ter que continuar para terminar de escrever a resolução. Então, quem puder ficar, tá? Que a gente... Mas eu posso até ler, já tá bem encaminhado. Até isso, Sara. Sem votar. Não. Eu quero ficar com essa. Você vai fazer uma depois ele vai. Vai ter uma da marca. Rubioli, vai ter sim, já vou mandar a lista de presença. Calma aí, tá? Senta ali, por favor. Eu você levanta o papelzinho, peraí, vai. Vamos lá, gente. Você fica jogando na cara de futuro. Quero jogar na cara de peraí.
Peraí, peraí, levanta bem o papel. Só um minutinho. Vou fazer um vídeo. Papel levantado, papel levantado. Leve, continua. Braço, olha. Governo, a culpa é sua. Então tá bom, então. Ah, que engraçado, eu faço assim para o meu rosto, ó. Vou mandar a lista de presentes. Gente, eu vou ler a resolução, tá? Só um minutinho. Obrigada. Gente, recolham os papéis. Tem alguém que chegou aqui e assinou a lista? Ele me ajuda a Que aí vocês já me dão uma força também, se achar que precisa constar mais alguma coisa. Posso ler? Fala aí. Ó, resolução CLG Sinditai, Assembleia realizada em 27/6/2024. Em Assembleia dos Tais da UFTM, convocada pelo Comando de Greve Sinditai, realizada em 27/6/2024, às 9 horas, presencialmente em Uberaba MG e via Google Meet, após uma análise criteriosa do histórico das negociações e propostas da categoria. Esse cabeçalho é padrão, vou pular aí. Seguem os encaminhamentos acordados. Considerando que a última proposta da FASUBRA, que já se apresentou abaixo da inicial, apresentava correlação entre níveis de 39A, 40B, 60C, 61D, STEP escalonado de 4 a 4,5% e reajuste salarial de 4 em 2024, 9 em 2025 e 9 em 2026. Considerando que esta base rejeitou a proposta apresentada pelo governo em 11/6/2024, que pouco evoluiu nas pautas orçamentárias tão caras aos tais e que não contemplava a questão dos aposentados em sua totalidade. Considerando que não compactuamos com a interpretação do CNG FASUBRA, que direcionou para a construção do termo de acordo, sem a possibilidade de nova mesa de negociação para tensionamento de melhorias na proposta, que foi o que a gente defendeu na última Assembleia, né, que houvesse uma nova mesa. Considerando que a minuta oficial chegou ao conhecimento desta base em 27/6, por volta das 10 horas, próximo ao prazo estabelecido no IG 6 de 24/6, sendo impossível uma análise cuidadosa das cláusulas, decidimos: 1. Solicitar a derrubada das orientações expressas no IG 6 de 24/6, que estabelece apressadamente os prazos de até 27/6, às 13 horas, para aprovação da assinatura do termo de acordo, e assembleias em 1º de julho para retorno ao trabalho em 2 de julho, por não serem viáveis. 2. Rejeitar a assinatura do termo de acordo já arbitrariamente agendada para essa data, tendo em vista não termos tempo hábil para sua apreciação, além de entender que ele não avança na proposta apresentada dia 11/6, que já foi rejeitada por essa base. 3. Aí aqui eu não terminei. Repudiar os encaminhamentos dados pelo CNG e direção da FASUBRA que se demonstram apressados e opostos ao debatido e defendido por esta base. Algo assim, gente, pensei que não terminei. Vai, ajudem. Pode falar, leva lá o microfone. O microfone, eu acho que poderia incluir aí que a gente... Quem está falando, gente? Sou eu. Acho que poderia incluir que a gente repudia o tratamento dado pelo governo, né? De não enviar a minuta do termo de acordo com antecedência, com prazo para análise antes das assembleias, né? Incluir também que a gente solicita ou exige, né, um prazo de 72 horas para análise, né, agendamento das assembleias, para aprovação ou não do termo de acordo, a partir do momento do recebimento da minuta do termo de acordo. É, 72 horas úteis, hein?
Sabe por quê? Senão a gente tem que votar isso antes das 10 da manhã de segunda-feira. O Eli está fazendo uma observação. Peraí, só terminar aqui mesmo. Não, terminei. Ô Sara, eu acho que nessa parte que você colocou, considerando que a minuta não avança em relação à mesa do dia 11, na verdade não é que ela não avança, ela retrocede, porque o que foi passado para a gente, principalmente em relação aos aposentados, está divergente. Então, assim, a gente tem que marcar que tem divergências ainda. Inclusive, eu acho que é muito estranho esse negócio de a minuta foi aceita com 95% de aprovação. Quem escreveu a minuta, quem revisou a minuta, foi o CNG da FASUB e o CNG do SINASEF, e isso foi considerando o que foi passado de quem estava na mesa de negociação. Então, não tem que recusar 5%, tinha que aceitar tudo. Isso é um absurdo. Eu não sei como colocar isso aí nesse documento, mas como que vai ser computado o voto de assembleias que votaram pelo aceite de um documento que não existia? Isso aí foge da lógica humana. Não, aceitamos um documento que ainda não existia. Eu sei que tem um desespero nesse momento, tem um monte de questões, mas se fosse da nossa parte, não valeria, né? Então, pela derrubada do IG. Ele indicou a votação. tínhamos que colocar uma observação nisso. Porque... Ou ele vamos colocar, tipo, que a gente repudia a Assembleia se fazerem isso. Bases fazerem isso. A gente repudia que a gente do CLG nacional nesse Isso. Porque a gente não pode repudiar a base, né? Porque elas estão sendo direcionadas. A gente repudia esse direcionamento. Mas mostrar que assim, tem que colocar que é equivocado de uma base também, porque a base tem que pensar por si só também, não é seguir cegamente o que um comando fala. Repudia a CLG Isso. E o que você falou agora. A gente tem que marcar assim, que nós enxergamos como completamente equivocado uma votação. A votação do nada. Se puder mandar o emoji do dedinho. Pessoal. Só que eu acho assim, repudiar a questão do engenho que desceu para as bases, tudo bem. Agora, você questionar a base, cada um tem autonomia para se... Entendeu? Eu acho meio complicado a gente questionar a base, sabe? Porque a gente tem autonomia, daqui a pouco eles estão entrando aqui na nossa base também, dando palpite. Então, assim, a coisa veio errada de Brasília, do Comando Nacional. Na orientação que deve ser questionada, entendeu? Pode até fazer uma pergunta, né? Na consideração pode ser feita uma pergunta que eles têm que responder, que é como votar um documento que não existe? Isso aí tem que ser pensado. orientar a votação. Coloquei assim, ó, repudiar os encaminhamentos. Problema na internet. Repudiar os encaminhamentos dados pelo CNG e direção da FASUBRA que se demonstram apressados e alheios aos interesses da categoria, tendo em vista o direcionamento da realização de votações sem o conhecimento do que se está votando. E aí, só acrescenta, por favor, acho que poderia acrescentar, que a gente entende que essas votações são nulas. Né? A gente entende que questionar a legitimidade, né? Não tem legitimidade. Tem gente de programa na fila. Ela vai colocar uma pergunta, porque tem que passar a pergunta para eles. Como votaram com um documento que não existe? Tem que repassar a pergunta. Questionar a legitimidade do voto. Não, e a legitimidade, como você tinha falado. Eles vão falar sobre o documento Mas você votou na caixa, a gente votou antes do papel em branco. Pode falar, Diego, fala aí para nós. Ai, meu Deus, você pode ter presença no prêmio. Eu quero chamar o coletivo à reflexão seguinte, gente. Quanto mais a gente der poder, por exemplo, ao Diego, repete, cortou. Poder aos reitores de
A gente tem que pensar que se nesse documento tiver poder aos reitores decidirem com os sindicatos, fica muito complicado. A gente tem que refletir o quê? Que esse documento já tem que ser assinado ponto a ponto, já está tudo escrito no papel. Se não tiver... Talvez seja melhor enviar via Meet. Diego, manda aí no chat, porque o áudio está cortando, tá? Mas assim, a gente vai fazer a análise e a gente vai enviar essas considerações, né? Se possível, no momento posterior. Considerar que não devemos deixar ele está falando que a gente tem que deixar definido, que não pode deixar para negociar, né, na administração, sim. Fala, Rolando. Rolando. Oi, pessoal. Pessoal, é o seguinte, tá? O seguinte, a proposta ficou muito pior do que era. Pega a proposta anterior e compara com essa. Segundo, chama advogado para segunda-feira. Eu vou mandar tudo para advogado analisar na letra da lei. E terceiro, tá? Rejeitem, vamos rejeitar toda essa merda, tá? Porque a proposta veio pior, tá? E, inclusive, quer ver? Vou chamar aqui a Loiva. Loiva! A Loiva vai dar uma palhinha para vocês aí em Uberaba. Fala aí, Loiva. Oi, pessoal, aí, então, na Assembleia. Enfim, a gente recebeu, depois de o governo nos cozinhar, o termo da minuta. Sinceramente, esse termo da minuta está pior. Além da questão, principalmente, que trata das nossas vidas, aí, quem não é aposentado, que vai ter que estar disputando a questão das horas, para mim ficou pior. Dá uma confusão com o docente, dependendo do reitor, pode entender que são horas para nós pagar, e ainda venham ainda todas as pautas das 6 horas, da possibilidade de a gente ter afastamento ali para quem ingressa pós-estágio probatório, e outras questões ali. O concurso veio um parágrafo único que trata de viabilidade. Ou seja, viabilidade tem um condicionante, ou seja, restringe e a gente não tem nenhuma garantia de estar saindo com essas pautas. E o reposicionamento de aposentados, que continua a viabilidade, ou seja, para não acontecer. Então, está muito complicado, piorou o termo de acordo. Escutaram, pessoal? Então, pessoal, Sara, por favor, convoca o advogado para segunda-feira e eu vou mandar tudo para o advogado, que eu quero um parecer jurídico em cima desse termo, porque realmente piorou e piorou muito. Tá? É isso, pessoal. Eu estou aqui no comando de greve, que vai começar já já. A verdade é que deixaram para a última hora para poder piorar, né? Gente, não é possível. Agora aqui na resolução só falta a inclusão específica das 72 horas úteis, tá? Mas de restante está de acordo, né? Isso. Colocou sobre o que a base de Uberaba entende que a votação antes do recebimento do termo é nula? Sim. Sara, coloca no mínimo. Só um minutinho. Agora uma dúvida aqui, peraí. Se o Rolando pediu para advogar 72 horas, já não cabe aí mais. 72 horas Não, mas o Rolando pediu para... Não, tá. Se você for colocar, tá, mas... úteis quarta-feira. 3 dias. Ô, Sara, mas essa minuta vai estar para votação hoje à tarde? E se o Sinazec nos der uma rasteira e assinar isso aí hoje à tarde? Vamos colocar aí. Eu queria ainda que constasse que a base de Uberaba não autoriza a assinatura hoje à tarde. Não autoriza. E essa assinatura vai acontecer a revelia. Só que a gente não tem, né,
Gerente do Sinazep, não pode. Inclusive, as assembleias que votaram no futuro, né? Na verdade, deveria colocar assim, vocês aprovaram o documento anterior, só tinha como aprovar o documento anterior, aí dá uma confusão para ele. Né? Precisa aprovar o documento anterior, o documento não é o documento. Diego, o seu microfone está ligado. É isso. Peraí, Diego fechou o microfone. Alguém mais? Pessoal, só para finalizar aqui, acho que ficou para agora que a gente vai ficar na mão de quem está lá no CNG, tanto da FASUBRA como do Sinazep. Só um ponto para a gente pensar como é importante a gente ocupar espaços, estarem lá naqueles lugares de decisão, né? Pessoas que não estejam alinhadas com o governo, como hoje lá tem, para que decida de fato, né, de acordo com a base, de acordo com aquilo que a gente quer, e não de acordo com o que o governo quer, né? Então fica esse pensamento para nós aí também. Pronto, é isso? Só aceitamos a rejeição. Aprovamos a rejeição. Pessoal, peraí, vamos fazer o... Assembleia não, Assembleia de segunda. Assembleia de segunda. Fica frio, é porque tem gente cobrando para fazer logo, para ganhar carne. É que tem gente que está desconfiado. Deixa eu ficar desconfiado, que vale é a honestidade. Mas uma Assembleia, se for Já fala. Mas é desse jeito. Eu falei, ó. Deixa eu te falar.